se entendeu. Bom, hoje então é 20 de agosto, assistência espiritual 3E. O nosso tema hoje é dependência química, combate, prevenção e combate à dependência química. Aí a pergunta primeira, vou tentar falar baixo, os meus filhos reclamam. Escuta, pai, o senhor fala desse jeito? Você não está fazendo exposição, não? E outra, quando você faz exposição, o máximo de pessoa que tem é 5 pessoas. Aqui tem uma multidão, viu? 30 pessoas aqui, a maior honra da minha vida é falar para 30 pessoas. Então eu vou tentar falar baixo também, porque depois chega lá, eles me xingam, viu? Quando eu vou lá para dentro, eles me xingam, que eu falei alto, que eu fiquei exaltado, que eu sou perturbado. Vou tentar me acalmar, tá bom? Então é isso. Bom, mas o grande problema aqui é o seguinte: para quem serve esse tema? Para o primo, para o vizinho, para o parente, para sei lá quem, para aquele camarada que está lá na Cracolândia? A gente não pode fazer nada por eles por enquanto, porque não estão preparados. O que a gente pode fazer? Trabalhar isso em nós. Começa conosco. As palavras incentivam, ajudam, mas o que arrasta é um negócio chamado exemplo. Já pensaram nisso? E aí temos que perguntar para nós estamos dando exemplo? Eu estou dando exemplo. O máximo que eu faço é Vocês estão ansiosos para saber, né? Percebendo, estão ansiosos para saber o máximo que a gente faz, né? O máximo que a gente faz é tomar uma cervejinha de fim de semana. O máximo que a gente faz é tomar um copo de vinho, não sei quando. Não é assim? Olha o exemplo que nós estamos dando. Mas espera um pouco, isso é dependência química? Eu não sei, mas nós sabemos. Porque antigamente a gente esperava sexta-feira para tomar cerveja, sábado, domingo, não sei. No meu caso não, né? No meu caso não. Eu esperava o domingo por um motivo único: macarrão com frango. E o que tinha mais? Às vezes polenta. A polenta, Deus me livre. Eu adoro polenta, mas a gente cansa de comer, né? Mas enfim. Você está rindo do que, Jair? Você também está cansado de polenta? É outra coisa, não tem nada a ver. Tá bom, muito bem. E aí o que tinha mais no almoço de domingo? O refrigerante. Quem viveu sabe, né? Quem viveu sabe. Então nós tínhamos uma expectativa. Mas aí o que acontece? A gente toma o erro por um acerto. Esse é o grande problema que a gente vive. Porque a gente acha que está certo nós fazermos o que quisermos com a nossa vida. Olha só. Tá certo. Mas aí a gente reclama assim: meu Deus, coitadinho, o filhinho tá lá, afundado na Cracolândia. E agora? Mas qual foi o exemplo que nós demos? Nós precisamos começar daí. Porque o problema aqui, na verdade, não é com ele que está lá. É com a gente que está aqui. Porque nós precisamos estar preparados para uma eventual situação desconfortável que nós vamos viver em família. E tenham a certeza absoluta, é a seguinte: já foi apregoado há 30 anos atrás, quase 40 anos atrás, todos nós vamos ter um dependente químico na nossa família. Façam um balanço pessoal e verifiquem se isso não é real. Todos nós vamos ter. Mas aí precisamos pensar: nós estamos em condições de auxiliar? Ou ainda não? É isso que nós precisamos pensar. Porque nós não podemos viver uma hipocrisia, não é mesmo? Bom, vamos dividir o assunto para que as pessoas não fiquem muito chocadas e não vão lá fazer reclamação de mim. Outro dia uma mulher foi fazer reclamação de mim lá, eles queriam me expulsar daqui. Mas eu não sei,
que aconteceu e eles mantiveram aqui sob a seguinte condição. Cuidado, hein? Qualquer momento você pode ser expulso. Então eu estou aqui sob essa condição, tá certo? Vamos dividir aqui para não ter muito choque. E o problema aqui é o seguinte. Aí nós vamos entender... Ixi, está funcionando esse troço, tá? Vamos pensar assim nas dependências químicas, né? Vamos dividir as dependências químicas. Bom, aí nós temos o tabaco, aí nós temos o álcool, aí nós temos as drogas. Mas aí nós temos outro problema aqui também, ó. Tem uma dependência que é de remédios. Vamos dividir assim, né? Tabaco, drogas, remédios, tá certo. Bom, aonde a gente se encaixa aqui? Porque nós precisamos trabalhar e combater. Olha o problema que a gente cria. Assim, a gente, sei lá, vamos falar mal agora do álcool aqui, ó. A gente vai fazer uma festa de criança, sabe o que a gente faz? Compra 20 latinhas de cerveja e 2 de refrigerante. Uma festa de criança. Olha só. Aí você fala assim, não vai ter álcool na festa do meu filho. Ninguém vai. Nenhum amigo, nenhum parente vai. Acontece isso com vocês? Aconteceu comigo, né? Ninguém vai nas minhas festas por causa disso. Mas não vai ter nada. É festa de quem? De criança? Festa de criança. Olha essa confusão mental que a gente faz. Mas por que isso? Vamos chegar a uma conclusão aqui juntos. Pode continuar bebendo o que quiserem, viu? Aqui ninguém está a fim de convencer ninguém, tá bom? Vamos chegar a uma conclusão juntos. Um amigo dizia assim: nunca mantenha em casa álcool, porque sem você saber, algum dia alguma criança vai beber. Nossa, mas não tenho criança em casa, mas você vê um sobrinho, a filha da moça que trabalha com você, alguma criança vai experimentar aquele troço. E aí sabe o que vai acontecer? Ele vai disparar um processo que ele tem dentro dele, um negócio chamado pré-disposição. Já ouviram falar disso? Pré-disposição. Dizem os especialistas que nós temos em nós as nossas células. Quando ela tem o problema do álcool, o álcool ele guarda, ele é fechadinho, mas ele tem lá um núcleo do álcool dentro da célula. Aí o que acontece? A gente nasce, se desenvolve, vai indo tranquilamente bem. Aí de repente, numa festa de criança, sabe por que as crianças, o que elas fazem nas festas delas? Elas vão tomando todos os copos que elas veem pela frente. Porque os adultos falam tão bem, né? Ai, que delícia que tá isso aqui. Ai, que maravilha. Ai, que não sei o quê. É lógico que eles vão experimentar. E aí o que acontece? Pá! Sai a célula do álcool. E aí começa a criar uma espécie de sede alcoólica. E quem deu a causa? Nós mesmos demos a causa para os nossos filhos se tornarem alcoólatras. Olha só, que coisa horrível, não é? Muito bem. Esse assunto de beber todos os copos que tem na festa é interessante, porque tem um amigo que ontem ele fez 70 anos. E ele dizia que quando ele era criança, lá atrás, ele dizia assim, nas festas eu chegava a beber tanta coisa que tinha de álcool, porque naquele tempo tinha uns bebidas coloridas, azul, amarela, tinha uns troços esquisitos, né? Ele chegou a dizer que ele ficava alcoolizado com 5 anos de idade, e ele tinha crises de bronquite. E aí um determinado dia a mãe viu ele sem conseguir respirar direito, daquele jeito, tonto, zonzo, caindo, falou, ai, coitadinho, tá tendo uma crise de bronquite. Aí o pai dele veio perto dele e percebeu que ele estava exalando um pouco de álcool. Falou, crise de bronquite, o quê? Botou ele no chuveiro gelado. E ele tinha crise de bronquite mesmo. E aí, o chuveiro gelado não era crise de bronquite, mas acabou virando, né? Ele quase desencarnou com aquilo. E isso marcou muito a vida dele. E isso deve marcar para a gente o seguinte:
as crianças vão sim experimentar os restinhos que nós deixamos, aonde quer que seja, seja na pia, seja na mesa, em qualquer lugar. Então este é um grande cuidado. Outra coisa curiosa e interessante é a seguinte: quando a gente está junto com as nossas crianças, os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos sobrinhos, os nossos priminhos, a gente tomar cuidado com a apologia ao álcool. Cuidado com a apologia ao álcool, porque a gente fala: nossa, mas esse vinho aqui é de 1994, esse daqui é de 1972. Outro dia eu recebi na rede social uma adega, não sei aonde que existe essa adega, que tem 7 milhões de reais em vinho lá dentro, porque tem vinhos antiguíssimos lá dentro. E a gente fica exaltando isso, que esse é bom, que esse é maravilhoso, que esse é uma delícia. Uma cervejinha no calor, que tem de melhor. A gente fica exaltando isso. E aí o que a gente faz? Motiva-os a experimentarem. E aí eu penso, depois, quando nós estamos aí com 600 meses, mais ou menos, 480 ou 600 meses, não é? A gente pensa assim: no fundo, foi eu que disparei o processo de alcoolismo do meu filho. Olha só, deve ser triste isso, né? Deve ser muito triste, muito forte. Então vamos tomar bastante cuidado, viu, gente? Ninguém está impedido de beber, mas a gente tem que tomar cuidado. Não exalta. E a forma mais discreta possível, e pensem sempre, joguem o conteúdo da sobra imediatamente fora. Então, às vezes a gente vai em festinhas de amigos, de familiares, aí você vê lá, a pessoa toma metade da latinha, o outro toma não sei quanto. Eles bebem, sim, tá certo? Eu já fiz essa experiência, porque tive uma festa que eu fui, que eu fiquei só vigiando, não fiz nada, fiquei escondido só olhando o que eles estavam fazendo. As crianças correm para lá, correm para cá, tropeçam nas mesas, e brinca, pula e cai, se machuca, isso. Aí daqui a pouco alguém vai lá e toma um gole, põe um copinho lá, sai correndo. Meu Deus do céu, ele tomou aquele troço, nem sabia o que era aquilo, nem sabia. Olha como que eles fazem. Bom, eu tenho 6 comedores de arroz e feijão em casa, então dá para ver bem duas coisas, né? Primeiro, que os familiares meus não vão nas minhas festas, dá para saber, né? E segundo, que eu, graças a Deus, tive essa orientação, porque quando eu mudei de uma casa para outra, eu cheguei lá, tinha um barzinho montado lá na outra casa, não tinha as coisas lá, mas tinha o móvel, né? Antigamente era muito comum, né? Ter barzinho em casa, né? Era lindo, garrafa amarela, outra vermelha, outra não sei o quê, aquelas garrafas bonitas, bojudinha, umas com os biquinhos diferentes, né? Era lindo ter isso, mas a gente não se lembrava de que as crianças também gostam. Olha uma outra coisa que as crianças fazem em casa: elas vão bebendo aqueles troços coloridos, e aí quando elas percebem que está muito vazia a garrafa, elas vão lá e põem água. Aí elas fazem isso, tá vendo? Então, bastante cuidado. Mas vamos falar um pouquinho aqui agora desse troço aqui, ó. Dizem que é uma forma que o Estado criou para dominar as pessoas, né? Falar que o tabaco não presta, que não serve, que faz mal, que isso, que aquilo. Mas por via das dúvidas é o seguinte: nós estamos colocando um elemento estranho dentro da gente, nas vias respiratórias, tá certo? Agora eu vou contar um segredo que vocês nunca vão ouvir aqui enquanto não chegarem no curso de filosofia, tá bom? É isso aqui, ó. O pulmão é o nosso elo de ligação com a espiritualidade. Olha só. Claro, pensamento, mas aqui, ó, é um elo fortíssimo de ligação que nós temos. Então, agora a ciência está descobrindo o seguinte: até para eliminar gordura do corpo, sabe por onde a gente elimina? Por aqui, ó. Vocês sabiam disso? Já ouviram falar? A gente pensa que corre, sua, né? É por aqui, ó. O pulmão é que faz esse serviço. Então essa forma que nós temos, né, de absorver esse ar que nos mantém de pé, nos mantém vivo, é um dos pontos de ligação fortíssimos que nós temos com o espírito. Muito bem. Então olha o que nós estamos fazendo aqui, ó, associando uma coisa com a outra, né?
Então, só para a gente entender que através do pulmão nós podemos sorver energias deletérias, tá certo? Que não tem necessidade nenhuma para o corpo, não tem nenhuma necessidade. As indústrias tabagistas criaram ao longo dos anos um negócio fantástico, uma química que eles incluem no cigarro que é para a pessoa ficar dependente. Então eles vão incluindo aquela química que a pessoa começa a ter sede daquilo, vontade daquilo, que é um negócio chamado nicotina, isso. Então, em maior ou menor dose, olha que coisa interessante. A produção de fumo, né? A produção de fumo é uma planta, né? O fumo é uma planta. Diz que ela é espinhosa. Ela é espinhosa. Os trabalhadores que trabalham com esta planta, não raras vezes eles morrem por overdose de nicotina, porque eles arranham as mãos, arranham o corpo nesses espinhos que estão infectados de nicotina pura. Eles normalmente perdem a vida por causa disso, dá ataque cardíaco, dá um monte de reação quase que imediata. Então nós estamos aqui diante de um negócio que é totalmente desnecessário para a gente. No fundo, a gente nem sabe o que está fumando, não é mesmo? A gente não sabe o que tem lá dentro do tabaco, a gente não sabe, exatamente não sabe. Tem gente que fala que tem mais de 100 substâncias, outros falam que não, que é exagero, mas no fundo a gente não sabe. E o que é pior, sabe o que é pior? O pior de tudo isso é o seguinte: hoje, pela economia, algumas pessoas acabam se utilizando do cigarro contrabandeado. O cigarro contrabandeado é pior ainda, porque não tem nenhum tipo de fiscalização, não é? Então eles colocam o que querem dentro daquele cigarro, o que querem. Então é um negócio terrível. Mas enfim, nós precisamos pensar em pelo menos diminuir a incidência do uso do tabaco, pelo menos diminuir, não é? Causa sensação, causa prazer, causa isso, causa aquilo, é compreensível, tá bom, o espírito às vezes precisa, tem a questão da ansiedade, tem outras questões. É preciso, é tolerável, é tolerável. Veja a bondade divina conosco. A bondade divina nos permite, mesmo essas besteiras aí, essas químicas horrorosas, porque o nosso Pai, Ele quer que a gente chegue em caminhos por nossa própria conta. Então, é provável que a pessoa passe uma encarnação inteira sem ter consequências do tabaco. É muito provável que isso aconteça. Muito provável. Só que tem o seguinte: nós não morremos, nós somos imortais. E aí nós vamos ter outra vida. Da onde vêm esses problemas físicos logo da primeira infância? Às vezes do nascimento, não é? Como é que a criança nasceu com bronquite, meu Deus do céu? Como é que a criança nasceu com deficiências respiratórias? Da onde vem isso, pelo amor de Deus? Não é? 8 meses com deficiência respiratória. O país mais fumante do mundo é a China. E a China, eles são convocados a fumar desde a tenra idade. Eu não sei se vocês já viram filmes ou pequenas mostras de praticamente bebês fumando um cigarro atrás do outro. Praticamente bebês. É um negócio impressionante. Mas enfim, quanto menor a incidência do tabaco, melhor para a gente, porque no fundo, a doutrina espírita mostra para a gente que nós não podemos ser dependentes de nada aqui na Terra, nem do excesso alimentar, nada, absolutamente nada. Nós precisamos ter liberdade total. E a liberdade total significa o seguinte: que a gente não tenha dependência nenhuma. Se nós tivermos dependência com alguma coisa, temos uma dependência emocional, está errado, nós não podemos ter. Mas eu não aguento. Faça força, vá devagarzinho, soltando esses nós. Eu tenho dependência do tabaco, do álcool. Tem gente que tem dependência da Coca-Cola, por exemplo, né? Não consigo ficar sem beber 1 litro ou 2 de Coca-Cola todos os dias. Não é assim? A gente não tem dependências assim? Então a ideia da doutrina é que a gente vá devagarzinho se libertando de tudo isso, tá certo? Seria uma utopia da minha parte dizer para vocês: tem que parar com o tabaco, tem que parar, tem que fazer, tem que acontecer já. Não é assim. A gente tem que respeitar o vício.
O Chico dizia muito isso. O Chico dizia o seguinte: você tem problema do tabaco? Respeita o cigarro. Então, você for fumar, eu falo: escuta, meu amigo, você está indo bem, né, comigo, uma amizade de tantos anos, né? Mas olha, sinceramente, eu acho que eu estou precisando dar um tempo, estou precisando ir para uma condição diferente. Você me permite? Conversa com o cigarro. Parece coisa de doido, né? Você sabe que tem um limite muito estreito aqui na Terra. A maioria de nós tem um problema de sanidade mental. A maioria de nós. Não se assustem, viu? É normal ser meio doidinho aqui na Terra, viu? Então, quando a gente vê uma pessoa assim meia fora do eixo, pode achar que é normal, tá tudo certo, tá tudo dentro dos conformes, né? A gente não tem uns termos que o pessoal fala assim, deu piti, não tem uns termos assim? Então, o que é dar o piti? É sair do eixo, não é mesmo? Mas então, é assim, a gente conversa com o cigarro, conversa intimamente com ele, fala: escuta, meu amigo, o negócio é assim, tudo bem para você, fica tranquilo, viu? Mas olha, queria te agradecer, tantos anos você foi meu companheiro, tantos anos você me ajudou, tantos anos eu estava tão nervoso, você me acalmava, estava tão ansioso, você me ajudava. Conversa com ele. O Chico dizia isso. Bom, então nós já falamos sobre esses dois aqui, né? Agora nós vamos falar sobre isso aqui e depois sobre isso aqui, né? Tem pessoas que são dependentes de químicas e remédios, misturam remédios uns com os outros, misturam com outras substâncias e dá um efeito aí horroroso também, né? Bom, na dependência química, que é a droga, o que na verdade as pessoas imaginam que a gente vai ter que falar exclusivamente sobre isso, nós precisamos pensar o seguinte: nós estamos aqui e a maioria de nós temos uma dependência com alguma coisa, porque nós somos imperfeitos ainda. A gente ainda quer prazer a qualquer preço, a gente ainda quer algumas coisas que com o tempo a gente vai abandonando, não é? Então, essa questão da droga, normalmente, é assim, né? A pessoa tem lá, vamos imaginar um recalque, um problema de infância, um problema que ela não consegue identificar qual é exatamente. Aí ela não consegue resolver também, porque as pessoas não acreditam nela, as pessoas não dão bola para aquele problema que ela tem, as pessoas não se incomodam com isso, e isso cria um recalque, um problema. Quando ele experimenta esse troço aqui a primeira vez, ele sente um negócio chamado um alívio, né? Vamos dizer assim. Inicialmente ele sente um alívio, fala: meu Deus, puxa vida, estou me sentindo tão bem, tão bom, tão isso, tão aquilo, né? Chega a essa ilusão. Só que é o seguinte, ele começa a querer prolongar esse alívio, ó. Ele quer prolongar o alívio, quer prolongar essa coisa de bem-estar que ele sente. E aí ele vai prolongando até chegar à dependência. E aí é o grande problema, não é? Agora vem a questão: por que essas químicas são proibidas? Porque aqui nós não estamos falando de química proibida, né? Estamos falando de química liberada, né? Aqui nós estamos falando de química proibida. Aqui também é liberada, né? Por que essas químicas são proibidas? Porque elas são muito ruins para o ser humano. É incrível que a gente entenda ou aceite a ideia de que a cocaína e outras químicas já foram liberadas para todo mundo. Eu já vi propaganda da Bayer vendendo cocaína para acalmar a criança, por exemplo. Veja só. Só que aí o que acontece? Aqui no álcool também parece que tinha antigamente um negócio de apetite que tinha bastante álcool. Biotônico. Parece que ficou marcado, né, esse remédio aí. Hoje ele existe ainda, mas acho que não deve ter o álcool que tinha antigamente, né? Lembra-se também as pessoas davam um pouquinho de álcool para o bebê que estava muito agitado. Já viram isso? Parece uma coisa absurda, né? Mas faziam isso muito comumente, muito tranquilamente, né? Então dá. Se acalmar um pouquinho, né? Então, tem alguns detalhes. O duro se ele quiser tomar água do banho, aí fica ruim, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vou dizer uma coisa interessante para vocês. Quando eu era criança, não faz muito tempo, aí talvez uns 500 meses atrás, mais ou menos. E eu ia na casa de uma tia minha. Aí chegava lá, minha tia fazia um pastel. Meu Deus do céu! Era o melhor pastel que eu já tinha comido na minha vida. Eu queria ir toda hora lá na casa da minha tia comer o pastel.
Aí eu falei assim, ô mãe, por que você não aprende a fazer aquilo? Ah, vamos lá perguntar pra sua tia, como é que ela... Ah, então você pega a massa, faz a massa, aí você compra 1 litro de pinga e bota a pinga na massa. Eu falei, meu Deus do céu. Mas é verdade. É verdade, não é? Onde eu quero meu pastel todo sábado, a massa dela ela põe pinga. Põe pinga. Porque é diferente. Se vê que tem um detalhe, né? O álcool é elevado a temperaturas elevadas, ele evapora, né? Mas eu não sei se era pretexto também, mas eu pensei assim, eu preciso tomar cuidado com alguns pastel que tem por aí. Porque a gente já tem uma tendência, uma predisposição. A gente já tem isso. A maioria de nós temos isso, gente. A maioria de nós temos. Vicia, não. Como é que é? Não vicia, não. Não, né? Ai, que bom. Ótimo, graças a Deus. Mas Mas por via das dúvidas, Mas é muito bom o pastel. fica crocante, né? Fica crocante. Fica crocante. Se a criança tomar uma vez, assim, nesse caso de escolinha não, nas festinhas, já... Então, se ele tiver uma predisposição, porque o problema do álcool é assim, existem pessoas que bebem lá o seu golinho de cerveja, suas coisinhas, a vida inteira e não se tornam alcoólatra. Mas tem pessoas que começam com uma bobagem, quando vai ver está totalmente afundado no álcool. Mas aí a gente encontra o seguinte, existe a predisposição, porque a gente não consegue se libertar desta química aqui numa encarnação só. Então, se o espírito já militou, já trafegou por esse caminho, ele tem que abster-se, porque se ele não se abster, ele vai continuar mantendo essa química dentro das suas células. E é isso que é complicado, a maioria de nós temos isso. Então, eu particularmente, eu sei, porque às vezes na adolescência eu fazia algumas besteiras, eu pensava assim, meu Deus do céu, eu sou compulsivo. Então, por exemplo, se alguém me der um chocolate, muito bem. Agora, se me der uma caixa de chocolate, também tudo bem, eu como tudo. A gente precisa se conhecer, não é mesmo? Sua opinião sobre vícios positivos, quando a pessoa cria uma dependência por fazer uma coisa que na verdade é boa. Por exemplo, trabalhar fazendo uma coisa boa. Mas aquilo a pessoa se torna dependente daquilo e não consegue parar de fazer. E é uma certa forma de vício. Uhum. Mas no fundo não é ruim para o corpo. Dá prejuízo para alguém? Não, mas pode se tornar quase que obsessivo. Então é deletério, é ruim, né? Tudo que se torna obsessivo, né? Como é que é? E se o resultado for bom, não é meio paradoxal dizer que é ruim se o resultado for bom? Então, é que assim, não precisa me entender exatamente o que é o bom, o que é o ruim, né? Então, se é uma coisa que você não consegue, muitas vezes você quer fazer outra coisa, quer fazer um passeio, uma viagem, um lazer e não consegue, porque o teu trabalho não te permite, você naturalmente está forçado àquilo, existe alguma coisa que você precisa controlar, existe um equilíbrio, né? Então, acho que para tudo nós precisamos encontrar um ponto de equilíbrio, um eixo. Se nós não encontramos esse eixo, aí vira um problema, né? Eu penso assim. Agora, é claro, é pro bem, maravilha, continua trabalhando pro bem, otimamente bem. Só que é o seguinte, o bem não pode ser o seu mal. Vou dar um exemplo. De vez em quando a gente não quer matar algum político, de vez em quando só, né? Eu imagino em tempos atrás, quando as coisas eram absolutamente horrorosas. Então surgiu um grupo de pessoas que queriam matar o político lá, um camarada que surgiu na Alemanha lá, ele fundou lá um partido, trabalhou nesse partidão, e aí o partido se modificou, e aí ele quis dominar o mundo. Não posso falar o nome dele, porque depois eles me bloqueiam lá. Aí o que acontece? Acontece o seguinte, um grupo de pessoas quis fazer o seguinte, nós vamos matar ele, porque aí vai ser o bem para todo mundo. Não é? Mas não era isso mesmo que ia acontecer? Só que nós somos responsáveis por aquilo que a gente faz. Mesmo a gente fazendo um bem, quer dizer, fazendo um mal para produzir um bem, nós respondemos pelo mal que nós fizemos. Então não é o caso, mas é para ilustrar um pouquinho. Então é assim, você está num ritmo legal de trabalho e tal. Mas é importante você pensar que você precisa ter o equilíbrio orgânico, é importante você pensar que você precisa ter o equilíbrio mental, né, um lazer, a não ser que esse trabalho seja já uma fonte de prazer, né, uma coisa muito boa. Aí nós precisamos pensar aonde nós vamos chegar. Pode falar. Eu sou política. Você é política? Eu trabalho de 12 a 14 horas por dia para fazer o bem para as pessoas
pessoas, inclusive porque todo mundo acha que política é ruim. Então, mas eu sei. Para mim, a política pode ser uma ferramenta de fazer o bem. Só que como a sociedade diz o tempo todo que não, eu tenho que trabalhar mais e mais. Entendo. Pode ser. Deixa eu falar uma coisa. Nós tivemos excelentes políticos espíritas, viu, gente? Agora, o trabalho, muitas vezes, ele precisa ser realizado. Por isso que é importante a gente saber se condicionar, saber se posicionar. Porque existem pessoas que doam praticamente, renunciam à própria vida pelo bem geral. Isso é importante também a gente pensar. Isso é uma espécie de renúncia, é outro assunto. É outro assunto, né? Nós estamos falando de uma renúncia pessoal para um bem coletivo, é outro assunto. Então é assim. A gente é rotulado o tempo todo. Então, veja bem. Aqui dentro. Veja bem. O que nós estamos falando é o seguinte: é muito fácil a gente criticar as pessoas, é muito fácil. Mas a gente estar no lugar delas, aí já não é tão fácil, né? Então vamos imaginar, vocês estão aí, eu já consegui ler o pensamento de alguns de vocês que estão aqui, como se eu pudesse, né? Como se eu pudesse, né? Então, lendo o pensamentinho de vocês, eu falando assim, eu acho que eu consigo falar melhor que esse cara aí. Muito bem. Tá vendo só? Vocês estão rindo, né? Estão rindo, né? Muito bem. Mas aí, quando a gente vem aqui, aí você vai entender o que é falar para ir, entenderam? Então, é muito fácil a gente criticar sem sentir na pele o que é, não é? Mas veja, fique firme, continue firme, inspire-se nos bons exemplos, porque realmente, gente, a gente pode ter os maiores problemas, consequências políticas, mas sem eles a gente não seria nada como sociedade, não é? Então nós não podemos nunca esquecer disso. Quando eu dei o exemplo lá do maluco lá da Alemanha, eu quis dizer o seguinte, que ali existia uma coisa ruim por trás, não é? Agora, a gente vê, por exemplo, a força que algumas pessoas têm que levar, e só algumas, né? É por isso que a pessoa tem que trabalhar muito, porque a maioria deles, infelizmente, estão na via transversa, não é isso? O pouco que trabalham demais. Assim também como na religião, tem muita gente que se utiliza da religião para fazer o mal. Então a política também é um lugar se utiliza, em qualquer campo. Então, em qualquer profissão, qualquer campo é assim, não é? A gente pode ir para uma direção e pode ir para uma direção equivocadamente, de uma forma natural ou correta do seu pensamento, ou uma forma mal intencionada. Isso aí vai depender de cada um, né? Por isso que o Kardec ele era supervisionado por São Luís. Quando ele colocava a codificação no livro, lá os espíritos observavam se estava ele que estava colocando, ou era coisa dele ou era dos espíritos. De quem era, né? Então a gente tem que ver se a coisa é nossa ou é dos espíritos. Então, agora vamos tomar um cuidado, espera um pouquinho. Nós estamos falando aqui de dependência química, vamos tomar cuidado, né? Nós começamos a falar de droga, mas existe droga em tudo quanto é lugar, né? Droga na política, droga na advocacia, que eu sou advogado, tem um monte de droga espalhada por aí, certo? Mas tem as coisas que são boas, obviamente. Por que se chama drogaria? As farmácias se chamavam drogarias, porque vendiam drogas, óbvio. Mas se ela é ministrada de uma forma correta, ela produz um bem lascado. Não é isso que produz? Muito bem. Só para a gente fazer um ponto aí e voltarmos aqui para o nosso tema. Vamos sugerir um tema aqui, o espírita na política. Aí a gente vai discutir e vai conversar, tá certo? A respeito dele. Mas é assim. Vamos falar agora. Nós falamos das drogas proibidas, não é? Posso compartilhar uma Pois não. colega ali? Pois não. A senhora também é política? Não, ela trouxe uma questão, né, do trabalho em excesso. Sim. E da falta de reconhecimento, né? Eu tenho uma experiência que é um pouco diferente dela, mas o sofrimento é o mesmo. Você trabalhar quase 20 anos numa empresa, se dedicar, trazer trabalho para casa, muitas vezes deixar de almoçar ali, se dedicando, e de repente você é dispensado como se fosse nada. Né? Então isso também eu acho que tem um pouco a ver com o que ela
falou. Falta de reconhecimento, né? Porque isso é uma coisa que, às vezes, você deixa de ter um lazer, né? De curtir mais a vida, aproveitar, fica ali o tempo todo se dedicando e, de repente, não vale a pena. Acho que você tem aquilo que você falou. Buscar um determinado equilíbrio, O problema né? é quando você acha que vale a pena e aquilo se torna uma obsessão porque você está querendo fazer o bem, entendeu? Então, assim, eu nunca tive a sensação de que não vale a pena, só que eu acho que vira um vício. Vício. Como se fosse uma droga. É como se tivesse uma coisa química no seu corpo, da adrenalina de estar resolvendo um problema, de ajudar. Atrás do outro. Tá ajudando alguém, isso vira um vício. Só que é para fazer o bem. Então, assim, tem um paradoxo. Um vício te suga, de certa forma, mas é para fazer o bem. Aí você lê a codificação, fala que tem que fazer o bem, ouve Jesus, amar o próximo, você está amando o próximo, você está fazendo o bem, mas isso vira um vício para você. É meio paradoxal, não é? Então, aí nós precisamos encontrar o ponto de apoio, o ponto de equilíbrio aí. Claro que é paradoxal sob esse ponto de vista, mas aí o que acontece? A gente vai pensar, na verdade, de uma forma em que é assim, na doutrina nós somos, de uma certa forma, educados, ensinados, que nós também precisamos arregaçar as mangas, não é? Então, aí nós precisamos pensar o seguinte, nós precisamos viver o que as pessoas vivem, as dificuldades que as pessoas vivem, não é? Mas, por um outro lado, nós temos uma outra questão, nós somos imortais. O que é que nós fizemos com o nosso tempo lá atrás, não é? Então, às vezes tem esse detalhe também, né? Então, às vezes a gente está lá atrás, vamos imaginar lá na outra encarnação, que a gente sentou numa cadeira de luxo e ficou dali achando que a gente ia salvar o mundo, né? Dando ordens e fazendo e acontecendo. E se aproveitando das possibilidades, não é? Então aí a gente precisa eventualmente voltar numa condição um pouco mais enérgica para reparar danos que nós criamos lá no fundo, lá atrás, não é? Nós já vimos casos, por exemplo, que o Chico já demonstrou para a gente, de pessoas que falharam na política e precisaram vir numa condição bastante difícil, porque tinham aquele compromisso, né? No fundo, todo mundo tem uma missão aqui na Terra. Então, a maioria de nós tem uma missão que é interessante, que é de pagar dívidas. A maioria de nós temos essa missão, né? O que o senhor ia falar? Eu ia falar assim, que fazer o bem para as outras pessoas, tudo bem. Mas eu tenho que estar bem. Também, né? Se eu não estiver bem, não estiver pendendo, ajudando todo mundo, eu caio. E quem eu ajudei vai embora, os que eu estou para ajudar, vai ficar na mão. Nós precisamos ficar de pé. Eu ajudo quem puder. Sem Deus, não. Então, nós precisamos ficar de pé para poder seguir, né? Para poder ir mais à frente. Se a gente também se permite cair, né? A gente não consegue chegar mais longe. Então eu tenho um senhorzinho, amigo meu, que ele foi policial, né? Então, outro dia, a gente estava carregando um negócio lá no carro, um negócio pesado e tal. Aí ele falou assim, opa, pega devagarzinho, pega pouquinho. Mas por quê? Porque você precisa ir mais longe. Né? Você tem que ir mais longe, isso é importante, né? Então nós precisamos também ter essa consciência. Agora, é claro, quando a gente está num fervo ali que dá pra gente aquela necessidade de favorecer, de ajudar, obviamente a gente fica mesmo dividido, né? Entre fazer ou não fazer. Deve ser um drama, né? Dizer, bom, eu vou ter que ficar mais 2 horas aqui, mas eu vou resolver um negócio? Faço ou não faço? É um drama terrível, né? Mas eu não sei como resolver essa questão. Não sei, sinceramente não sei. Mas continua estudando que você vai achar um caminho, certo? Todos nós achamos. Bom, então voltamos aqui à questão das drogas proibidas. Então, a droga já foi liberada, mas chegou-se à conclusão de que ela é ruim, ela é deletéria para as pessoas. E aí resolveu-se proibir novamente. Porque por conta da droga as pessoas praticavam coisas horrorosas, crimes horríveis, coisas terríveis, não é? Graças a Deus, proibiu-se a produção disso. Só que é o seguinte, quando se proibiu, criou-se um monte de questões ao redor. Porque quando você proíbe, parece que você motiva, não é isso? Mas aí tem um detalhe, ó. Na década de 70, o Chico recebeu um grupo de pessoas que estavam com um monte de trabalhos prontos para fazer um trabalho de prevenção à droga. Prevenção, é isso aqui, ó. Iam fazer um trabalho de prevenção. Aí mostraram o trabalho para ele, queriam a opinião dos espíritos. Mostraram, ele não falava nada. Aliás, esse é um comportamento também interessante, viu?
quando a gente também não tem muito o que fazer para falar, para ajudar, também precisa tentar se abster um pouquinho. É um problema que a gente tem de às vezes querer dar solução para tudo. Nós não temos solução para tudo, né? Bom, aí o Chico ficou quietinho, até que disseram, mas Chico, nós queremos saber. Empurraram ele para o meio do assunto. E ele disse assim, meus filhos, o Chico era o seguinte, a figura do Chico era curiosa, porque ele conversava com você sobre qualquer assunto, ele tinha conhecimentos profundos sobre qualquer assunto, de qualquer lugar do mundo, vivendo naquela cidadezinha lá de Uberaba e antes em Pedro Leopoldo. Como é que um caipira daquele vai saber, por exemplo, um trabalho de prevenção a drogas que fizeram no Japão? Olha o que ele fala. Mas meus filhos, isso que vocês estão fazendo, já fizeram no Japão há uns 30 anos atrás. Olha só. E aí? Acontece que lá deu o efeito inverso. Ao invés de prevenir, sabe o que aconteceu? As pessoas ficavam curiosas. As pessoas iam experimentando, queriam saber como é que era. Deu um efeito contrário. Aí disse, meu Deus do céu, mas e agora? Como é que nós vamos resolver isso, pelo amor de Deus? Perguntaram, né, para ele. E agora? Meu Deus do céu, como é que vai resolver isso? Aí ele disse o seguinte. Vocês querem saber, né? Como é que ia resolver, né? Qual que era a prevenção, né? A prevenção era para trabalhar com as famílias. Olha só. E aí, tempos depois, descobriu-se que a maior parte das pessoas que começavam a se viciar eram filhos de pessoas abastadas, não eram filhos de pessoas pobres. Porque há tempos atrás o preço das drogas era uma coisa caríssima, né? Cocaína, LSD, heroína, essas coisas eram caríssimas. Só podiam comprar quem tinha muito dinheiro. E aí trabalhar nas famílias, com as famílias. E aí a gente chega à seguinte conclusão: por que a gente vê tantas pessoas embaraçadas, vivendo grandes dramas? Porque tem as famílias sem estrutura, desestruturadas. Então o pai está separado da mãe, tudo bem, é um evento natural, pode acontecer. Só que não bastasse isso, eles estão em conflitos. Estão brigando um com o outro, um quer matar o outro, um quer tomar o filho do outro. Conflitos, problemas familiares. Então a ideia que se dava é que se apaziguasse as famílias, trabalhassem com as famílias. E aí teve um senhor aqui em São Paulo, aqui da federação, chamado senhor José Gonçalves Pereira, que ele criou lá na Marginal, na casa transitória, que o lema era reajustar a criança, reajustar a família, amparar a criança, reajustando-lhe a família. Esse é o lema principal da casa transitória, né? Então, se a gente quiser pensar um pouquinho, trabalhar com relação às drogas, vamos pensar o seguinte: temos alguém em família que está vivendo isso? Então vamos ver como é que é a família dele, né? O que aconteceu ali? Então nós precisamos trabalhar em cima dessa ideia, né? Não de convencer as pessoas a serem diferentes, mas mostrar para a pessoa que está vivendo o vício de que nós precisamos entender que nós não estamos aqui pela primeira vez, que nós temos consequências orgânicas e espirituais. Tem uma série de pequenos detalhes. Mas aí tem outra profilaxia também da droga, que é a seguinte: Chico, mandei meu filho para os Estados Unidos, para a Europa, para tratar a droga, e ele volta, quando chega aqui, passa uns dias, ele volta de novo para a droga. O que eu faço? Aí o Chico recomenda o seguinte para ele, não recomenda nada, faz uma pergunta para ele: meu irmão, você já visitou os presos? A pessoa fala assim: o Chico só pode estar louco da cabeça. Eu estou falando um negócio tão sério, ele está perguntando se eu estou visitando os presos. A senhora não passou ainda? Não? Ai, que bom. Dá para terminar o assunto. E aí o que aconteceu? A ideia, ele falou assim: não, filho, eu não estou louco não, porque ele também lia pensamento, né? A mediunidade desse senhor era impressionante. Não, eu não estou louco não, deixa eu te explicar o que acontece. É que assim, se você vai, por exemplo,
muitas pessoas gostariam de ir visitar os filhos, familiares na cadeia e não podem porque já morreram. Então uma mãe está muito aflita por ver o filho preso, porque ele aprontou, fez uma coisa que não devia, fez errado. Ela se sente culpada porque na verdade ela devia ter dado uma orientação diferente, ela não insistiu, ela não fez, ela se omitiu, isso, e tem uma relação de problemas. E aí se você vai visitá-lo e fala para ele, mas meu irmão, procura se corrigir, procura sair daqui, não volta para os mesmos caminhos, faça coisas melhores, faça coisas diferentes, você ganha, na verdade, uma simpatia espiritual, uma pessoa simpática a você que está no mundo espiritual. E aí sabe o que acontece? Ela quer devolver para você algum benefício. Aí ela vai verificar a sua vida e vai falar assim, ai, coitado, ele tem um filho que usa droga. Ela vai chamar 2 ou 3 espíritos lá e vai falar, não com o seu filho, mas com as pessoas que estão junto deles, que estão no mundo espiritual, que não são poucos. E aí fala assim, mas meu filho, deixa o menino, vem comigo, vou levar você para você se melhorar, se tratar. Ela vai convencer alguns desses espíritos a abandonar teu filho. Quando isso acontece, pá! Ele tem um lapso de equilíbrio. Ele pensa assim, ai meu Deus, o que eu estou fazendo com meu pai, com a minha família, estou me afundando. Ele tem esse lapso, então ele faz força para melhorar. E aí o senhor trabalha com ele na questão psicológica, laborterápica e espiritual, leva ele para continuar na assistência espiritual. Mas para isso nós precisamos ganhar amigos no mundo espiritual. E como é que a gente ganha? Através da prática do bem. Nós ganhamos amigos no mundo espiritual, certo? É só a prática do bem que pode nos proporcionar isso. Então, se nós temos um problema desse perto da gente, trabalhemos na prática do bem, porque assim nós vamos nos habilitando a poder ajudar melhor, às vezes com poucos recursos da nossa parte. Porque no fundo nós não temos muito recurso para ajudar essas pessoas, não é? Aliás, ninguém tem. Cada pessoa é um problema diferente. Cada pessoa é uma infinidade de situações que não dá para criar uma cartilha para isso. Aí o governo está toda hora investindo nisso. Vamos levar todo mundo para o hotel. Não, vamos levar todo mundo para trabalhar. Vamos dar uma casa para todo mundo. Não é esse o caminho. Tem que trabalhar em muitas frentes. Então a laborterápica, a espiritual, a psicológica. É muitas frentes juntos. E muitas vezes o sucesso não vai vir numa encarnação. Às vezes demora um pouquinho mais, não é? Mas o assunto é difícil, né? Vocês estão vendo por que os expositores não puderam vir hoje, né? Estão vendo, né? Puxa vida. Queria agradecer a atenção de vocês, desejar a vocês uma ótima semana. Não desanimem. Se a semana que vem o expositor acordar na hora certa, não sou eu que estarei aqui, tá certo? Então rezem bastante para ele vir, tá bom? Se vocês não rezarem bastante, aí sou eu que vou estar aqui, aí vai ser diferente, tá bom? Muito obrigado pela atenção, uma ótima semana e até terça-feira que vem, se Deus quiser.